Olá, bem-vindos ao Holomorph. Bom, era pra estar uma geada sinistra como nesse vídeo aqui que foi gravado tipo semana passada, mas infelizmente não tem, só tem um tiquinho nas bordas, então... Mas tá frio. Será que o frio afeta como as pessoas falam? Será que ele afeta as línguas? Será que estar frio ou estar quente, estar com o ar mais rarefeito ou menos rarefeito, estar com o ar úmido ou menos úmido, afeta como uma língua é? E falando em clima, hoje é clima de saudade, não é? Saudades do Holomorph, mas nós voltamos! Comece esse vídeo pensando em alguém que mora num lugar muito seco como o Egito e fala árabe e se muda para um lugar como o Havaí, que é um lugar bem úmido, com ar bem denso. É um desconforto linguístico, né? Passar de árabe para havaiano e, além do mais, tem um desconforto térmico também, não é? Ou imagina alguém que mora na Amazônia e fala Nhengatu, né? O herdeiro do Tupi, e depois se muda para a Rússia, né? Tem que aprender russo, uma língua cheia de consoantes também, além do desconforto térmico. E uma pessoa que mora na Cordilheira dos Andes e fala Quechua, uma língua cheia de consoantes, e daí vai para Papua Nova Guiné e encontra lá umas 10 ou muito mais línguas com muitas consoantes vogais, muitas vogais. E também tem um desconforto térmico. Será que isso é uma coincidência? Quando nós falamos línguas orais, né, ao contrário das línguas de sinais, o nosso sinal se propaga pelo ar. Mas o ar, em temperaturas diferentes, em umidades diferentes, em altitudes diferentes, tem propriedades diferentes que afetam a propagação do ar. Ou seja, o sinal se propaga de forma um pouco diferente, dependendo das condições atmosféricas. Então, um pouco de física. Quando nós temos uma região com ar mais denso, né, com altitude mais baixa, o som se propaga muito melhor do que numa região com ar mais rarefeito, porque as moléculas vão estar mais afastadas no ar mais rarefeito. Enquanto numa região mais baixa, as moléculas estão mais juntas, então o som se propaga melhor. No ar mais quente, muitas componentes de alta frequência são absorvidas. Se você assistir o vídeo de fonética, isso pode ficar um pouco mais claro. E isso afeta algumas consoantes, como nós vamos ver mais pra frente. Então, considerando tudo isso sobre como o ar afeta o som, como não pensar que isso, de repente, possa afetar uma língua? E foi isso que estes autores se perguntaram. Será que esses efeitos do ar afetam de alguma forma a fonética, a fonologia das línguas do mundo? Se a gente parar para pensar, os italianos, os espanhóis, eles falam mais alto, né? E até a gente pode pensar fisicamente, o ar mais quente absorve mais energia, então você precisa falar mais alto. Enfim, mas nesse trabalho eles se preocuparam mais em questões fonéticas, fonológicas mesmo, não no volume da fala. Bom, falando dos sons, existe uma classificação dos sons que os divide em obstruentes e soantes. O Peter até já fez um vídeo disso, vai lá ver para entender melhor. Mas aqui, para fins desse vídeo, uma versão simplificada. As obstruentes são as oclusivas, né, plosivas, as fricativas e as africadas, ou seja, são produzidas com uma obstrução, a língua ou os lábios, no fluxo de ar. E por ter essa característica mais de ruído, elas têm frequências mais altas na sua composição. Por isso, são afetadas mais por aquilo que eu disse antes sobre o calor. Já as soantes, as líquidas, as nasais, incluo aqui também vogais, têm pouca obstrução. E também mais comumente são sonoras nas línguas. E não tem aquelas frequências agudas todas. Então, lugares mais quentes e úmidos tendem, uma tendência, não uma regra, a produzir mais línguas tonais, por exemplo. Mandarim, cantonês, vietnamita, tailandês, iorubá. Porque no ar mais úmido e quente, esses sons se tornam mais distinguíveis. E também, além da temperatura, citam outros fatores que podem interferir nisso, como umidade e até vegetação. E esse eu achei muito curioso, porque a vegetação mais densa tem essa capacidade também de filtrar essas frequências mais altas, que faz com que línguas que nasçam em regiões com vegetação muito densa tenham muito mais soantes. Eu achei isso muito legal. E melhor do que eu aparecendo no jabá, olha essas capivaras. Portanto, ajude o Holomorph a crescer, considere se tornar um membro do canal. Você vai poder acessar um desses níveis aqui com estas vantagens, agora nós temos um nível novo, inclusive. E além dessas vantagens, você vai ganhar um selo para mostrar quanto tempo você está ajudando o canal. E é claro, vai poder usar esses emojis exclusivos. E qualquer ajuda de qualquer desses níveis ajuda bastante o canal a
crescer, a nós podermos fazer cada vez mais vídeos cada vez mais elaborados, além, é claro, já da ajuda de curtir, de compartilhar e tudo mais. Então é isso, olhe para essas capivaras e considere se tornar um membro do Holomorph. E esse aqui é o mapa de sonoridade que eles fizeram. Perceba o que acontece nas proximidades ao Equador. Então o que eles fizeram? Em resumo, eles estudaram as temperaturas do mundo, pegaram dados de línguas faladas no mundo todo e encontraram uma possível grande correlação. Eles dividiram o mundo em áreas, América do Norte, Eurásia, América do Sul, África, Pacífico e Austrália. E a América do Norte é o que tem, em média, o menor índice de sonoridade e também a média de temperatura mais baixa. Depois, com mais sonoridade e um pouco mais de temperatura, a Eurásia. Depois, com um pouco mais de sonoridade e mais temperatura, em média, a América do Sul e depois a Austrália, o Pacífico e a África, com as maiores temperaturas e níveis de sonoridade. Ou seja, o frio está relacionado com a sonoridade mais baixa, mais obstruentes. Ou seja, em lugares mais frios nós temos mais consoantes desse tipo. Os autores citam o Nuxalk, que tem palavras que chegam a não ter consoante, como a palavra pit, que significa grosso. Já se nós olhamos nos trópicos, nós vemos algo mais balanceado, como o havaiano. Vide a capital do Havaí, Honolulu. Consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. E a gente vê também que muitas línguas de lugares mais quentes têm uma tendência à estrutura silábica CV, consoante vogal, consoante vogal. Tendem a exceções e a fatores mais importantes que isso que a gente vai ver mais pra frente. Agora nós vemos o Quechua, que tem muitas ejetivas, consoantes muito duras, um lugar frio, rarefeito. Agora, em línguas da Amazônia, em que nós temos muita floresta, uma mata muito densa, nós temos muitas vogais, muitas soantes. Também CV. Também entraram em questões como o comprimento da palavra, já que com línguas que têm menos sons, e sem tons, tendem também a ter palavras mais longas, para poder distinguir uma coisa da outra. E não só isso é só uma tendência, como também esse efeito só é visto entre famílias, não dentro de famílias. Ou seja, quando a gente compara uma língua indo-europeia com uma língua austronésia, a gente vê esse efeito. Mas se falantes de língua austronésia se mudaram para um lugar mais frio recentemente, esse efeito ainda não é visível. Ou seja, essa adaptação fonológica ao clima demora muito tempo para acontecer. O que operam mais são aquelas mudanças de som que nós conhecemos, sistemáticas e internas, que eu sempre falo aqui no canal e tudo mais. Essas são as que operam muito mais rapidamente e que nós vemos sempre acontecendo. E é por isso que na Nova Zelândia, onde é mais frio, nós temos o Maori, que é uma língua com muitas vogais e vogais longas, muito CV, consoante vogal, e é uma língua austronésia, igual o Rapa Nui da Ilha de Páscoa, que tem vídeo inclusive. Mas desde a imigração dos Maori para Nova Zelândia, não teve tempo da língua mudar para se tornar uma língua com muitas consoantes. Ou seja, o clima parece ter uma importância em como ele afeta a língua. E falando em clima, se a gente vê a tragédia que houve no Rio Grande do Sul, as tragédias que aconteceram na Catalunha agora há pouco tempo, os 2 furacões seguidos nos Estados Unidos e o furacão que chegou à Europa esses tempos também, todos a nível tropical, fora dos trópicos. Pela primeira vez o Monte Fuji sem neve, desde que começaram a registrar há 130 anos. Mas antes disso, também não há registro, as pessoas notariam, o monte é muito importante no Japão. E além de diversas outras coisas, ou mesmo na minha cidade, onde eu já vi neve e passei grandes invernos, nesse último foi triste. Chegamos próximo a zero umas 2 vezes só e fez calor que parecia verão mesmo. Pra vocês terem uma noção, por semanas aquele parque em que eu tava no início do vídeo ficava branco todo dia de manhã. E deveria estar naquela época do ano que eu gravei. Ou aqui, em pleno novembro, meio quente ainda. E nós temos evidências científicas de especialistas do mundo todo que dedicam a vida às suas áreas, da mesma forma que os cientistas que fizeram a pesquisa do vídeo de hoje, alertando que o homem é o causador disso tudo e é o nosso desmatamento sem sentido e toda a nossa emissão que causam isso, e muitas coisas são grandes responsáveis, são resolvíveis ainda. Então não caia no que o seu político favorito diz sobre o clima, não caia do que o Zé das opiniões daqui do YouTube ou a mensagem dramática no WhatsApp, não deixe que eles te enganem. Pesquisa é uma coisa séria e irrefutável quando errada. Não é interesse de um país ou outro, até porque são cientistas sérios do mundo todo. A ciência se questiona.
Mas nós temos que ter a humildade de saber que às vezes não temos bases para refutar outra área que naturalmente requer anos de estudo para se tornar um especialista. O chamado negacionismo climático vem crescendo e está se tornando tenso. E está se tornando similar até com coisas perigosas que estão voltando, com uma paranoia insanamente estúpida com a vacinação. Que se só causasse mal a quem toma, seria problema da pessoa que não quer tomar. Mas um que saiba biologia básica, saiba que não é assim que funciona. E outras coisas que vão desde teorias eugênicas e frenologia, etc., até o que eu já falei aqui, pseudolinguística mesmo, tudo isso justificando preconceitos. Aliás, a pseudolinguística foi muito combustível de muitas ideias nazistas. E essa coisa do clima fica tão ridícula porque não deveria ser nem uma questão partidária. É interesse da espécie humana, é uma coisa séria. Uma coisa que deveria fazer as pessoas deixarem de lado as coisas malucas ou que ela não acredita e trabalhar com a própria espécie para consertar enquanto dá. As pessoas acham que os governos, os Illuminati, qualquer coisa assim, estão querendo manipular e fazer as pessoas acreditarem nisso por algum fim qualquer. Mas na realidade, é o seu guru / grupo do WhatsApp que está te enganando com coisas tensas, que na minha opinião é o problema mais urgente do mundo hoje em dia. Até porque é o mais básico, se a humanidade inteira for destruída pelo clima, todos os outros problemas somem também. E no fim, o clima catastrófico pode afetar bem mais do que só a nossa língua. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais. Tô sentindo meu dedo. Curte nas redes sociais, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação de quando sair vídeo novo. Considere se tornar um membro do canal para você ajudar o canal a crescer cada vez mais. E comente qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa. E como sempre, salve!